Olá, seja bem-vindo ao curso Álgebra e Funções. Eu sou Zé Soares e vou explanar com vocês o assunto monômio. Assunto este que é o primeiro de 6, assim como foi explicado lá no nosso vídeo instrucional. Aliás, você que ainda não assistiu o vídeo instrucional, volta lá, assiste o vídeo instrucional para que você acompanhe direitinho o nosso mini curso, bacana? Beleza? Então vou aqui, galera, vou sair aqui da tela um pouco, tá? Porque a intenção não é ficar na tela, mas a intenção é vocês focarem aqui no nosso quadro, beleza? Desde já, pessoal, é o seguinte, é interessante você que está acompanhando nosso mini curso aí do outro lado da tela, que você seja ativo neste ensino, certo? Como assim, professor? Pega aí uma caneta, pega uma folha de papel e rabisca junto com a gente, beleza? Porque assim tu cria conexões entre o cérebro e tu vai aprendendo cada vez mais, beleza? Então é interessante que você acompanhe o assunto direitinho. Vá lá, rabisque no papel, acompanhe, faça as tarefas, beleza? Faça o exercício que for pedido, certo? Porque você vai ter um aproveitamento maior, bacana? Então a gente ficou, pessoal, com monômios, tá? Vamos lá, monômio. Monômio. Então, o primeiro que vem, a pergunta que vem, o que é monômio? Qual o conceito de monômio? Quando eu ver uma expressão algébrica lá, como é que eu vou saber que aquilo é monômio ou não? Tá? O próprio nome monômio já é bem intuitivo. Veja só, mono quer dizer único. Então, é mais ou menos uma coisa assim, ó. Monômio. Então, digamos que tem uma estrutura desse estilo. Opa. M1 de monômio 1 mais monômio 2 menos monômio 3. Tá? Então, o que é monômio? Dentro dessa estrutura aí de 3 membros, monômio é simplesmente essa partezinha aqui. Tá? Então, esse é o monômio. Então, é interessante que nós saibamos esse conceito para que sabemos operar com este conceito, sabemos quais as partes deste M1, que é um monômio 1, para poder... Por quê? Porque monômio ele é só uma partezinha de uma estrutura que às vezes pode ficar bem grande, às vezes pode ficar bem complexa, e aí você sabendo operar, você sabendo o que sabendo as características deste monômio, com certeza você vai se dar bem nos cálculos algébricos que virão aí na frente. Bacana? Então, vamos lá. Para a gente fechar aqui, então, conceito de monômio, ele pode ser uma constante. Professor, o que é uma constante? Meu amigo, constante é o que não varia. 2 é 2 e pronto. Beleza? Então ele pode ser uma constante, pode ser uma variável, pode ser ainda o produto entre a constante e uma variável. E ainda mais, ele pode ser o produto entre a constante, a variável e outra variável. E assim sucessivamente. Tá? Então, aprendam isso. Ele é monômio é uma constante, uma variável, o produto entre a constante e a variável, e o produto entre uma constante, uma variável e outra variável, e assim sucessivamente. Tá? Dentro desse conceito, nós temos que ver, e aí? E o que não é monômio? Tá, olha só, um mono, único. Agora tu imagina um negócio desse, ó. X mais Y. Não é monômio. Por quê? São estruturas diferentes, tá? X mais Y é diferente, enquanto o monômio só é uma estrutura. Logicamente, se nós tivéssemos só o X, era monômio. Mas como eu acrescentei Y, não é monômio. Tá? É um polinômio que você vai estudar mais na frente com o nosso querido amigo Gabriel. Beleza? Outra coisa que não é monômio, pessoal. Ó 1 sobre X. Pá. 1 sobre X. Não é monômio. Tá? Outra coisa que não é monômio. Não é monômio. Raiz de X vezes Y. Não é monômio. Temos que atentar ao seguinte.
Tá? É importante ressaltar aqui, esses exemplos de não monômio, de que é importante ressaltar que monômios são expressões inteiras. Isso porque a sua parte literal não poderá ser ou estar representada em termos de radical ou em denominadores. Então, isso aqui não são monômios. Bacana? Interessante, tá? Agora nós vamos ver outro conceito importante de monômio, tá, pessoal? Que são o quê? As partes de um monômio. As partes de um monômio, certo? Então imaginemos aqui, ó, 4xy ao quadrado. Eita, x feio. 4xy ao quadrado. Beleza? Ao quadrado. 4xy ao quadrado. Então, primeiro, se fôssemos classificar, é um monômio? É um monômio. Tá? Nós temos lá uma constante, nós temos duas variáveis e temos lá um coeficiente em cima de uma das variáveis. Nós temos lá, aliás, um expoente em cima da variável. Tá? Então devemos confundir com o expoente, beleza? Então, quais são as partes de um monômio? Aqui, pessoal, é a parte do coeficiente, chamada coeficiente. E esse aqui é a parte literal. Beleza? Então, quais são as partes de um monômio? Coeficiente e a parte literal. Agora uma pergunta interessante. Há monômio sem parte literal? Sim, há monômio sem parte literal. Veja só, lá no começo eu botei esse numeral aqui, não foi? 2 é um monômio. É um monômio, ele não tem parte literal, mas ele tem coeficiente. Beleza? Agora, há monômio que não tem coeficiente? Isso não existe, pessoal. Tá? Imagina isso aqui, vamos dizer que tem aqui um monômio chamado A vezes B. Melhor. Mais conhecido, né? X vezes Y. Meu que professor, não tem coeficiente? Tem. Tem um coeficiente aqui que está omitido, mas ele é 1. Tá? Então ele é o coeficiente 1. O coeficiente é 1 e a parte literal é x, y. Então o que eu devo saber de parte de um monômio? Ora, coeficiente e parte literal. Todo monômio tem um coeficiente, certo? Agora, não existe monômio que não tem coeficiente. Agora, existe monômio que não tem parte literal. Beleza? Bacana, vamos para frente. Então, você vê, são conceitos simples, são coisas básicas, mas que são necessárias para que você entenda esses conceitos básicos, para que na frente, quando complicar um pouquinho, você operacionar direitinho os seus cálculos algébricos, beleza? Outro conceito interessante que nós temos que saber sobre o monômio, pessoal, é isso aqui, ó. Aqui é o bloco 3. Opa. Grau de um monômio. Grau de um monômio, beleza? Grau de um monômio. Certo? Então vamos lá. Nós podemos classificar ou ver o grau de duas maneiras. A primeira maneira, já vou dizendo logo, é assim, ó. Digamos que temos o 1/2 de x quadrado, y ao cubo. Isso aqui é o cubo, tá, pessoal? Cubo. Eu quero botar um cubo aqui. E z na quarta. Qual o grau do monômio? Primeiro, é um monômio? É um monômio. Nós temos coeficiente e temos a parte literal. Então, para saber o grau deste monômio, nós temos duas maneiras. Uma das maneiras é em relação a ele todo. E a outra maneira é em relação a uma das partes literal, ou das variáveis. Bacana? Então, veja bem. A ele inteiro, o monômio corresponde aqui, ó, é só somar os expoentes. Nono grau, por quê? 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, ele é de
nono grau ou de grau 9, tá? Tanto faz. Ou de grau 9, né? Nono grau ou de grau 9. Beleza? Agora, nós podemos classificar de outra maneira. Em relação à variável x, ele é de segundo grau. Em relação à variável de maior expoente, ele é de quarto grau. Você entendeu? Certo? Então, veja bem, para ficar melhor aqui explicado o seguinte. Tá? Vejamos. Em relação a x, ele é de segundo grau. Vou botar segundo grau, para caber aqui na linha. Em relação a y, entre aspas, a y, ele é de terceiro grau. Terceiro grau. E em relação a z, bem aqui, eu vou botar bem aqui, ó. Em relação a z, ele é de quarto grau. Compreendeu? Ele é de quarto grau. Beleza? Então, são duas maneiras de tu relacionar o grau de um monômio, tá? Rapaz, em relação a ele todo, a toda aquela estrutura, ou uma daquela estrutura, literalmente falando, beleza? Então, por exemplo, esse aqui, ó, B, C, D. Qual o grau desse monômio? Primeiro, vamos classificar. Isso é um monômio? Lógico que é, né, pessoal? Lógico que é. Temos um coeficiente que está lá omisso, que está lá, não está explícito, mas já está lá, que é o 1, B, C, D. E, logicamente, tem expoentes que estão implícitos, porque lá em cima de cada um tem um. E mais um, terceiro grau, certo? Então, terceiro grau. Bacana? Se eu botar esse aqui, ó, 25. O que tu vai me dizer? Que grau é esse monômio 25? Que grau é esse monômio 25? Pessoal, aqui é de grau zero, né, pessoal? É de grau zero, né? É de grau zero. Ele tem ausência de parte literal. Então, é de grau zero. Certo? Porque há ausência de parte literal. Beleza? Às vezes, cai uma questãozinha assim, ó. 2x quadrado. X quadrado. Aí, ponto e vírgula. Vamos botar aqui, peraí. 1/3 de x. 1/3 de x ao cubo. 1/3 de x ao cubo. Outra aqui, deixa eu ver. 0,5. Aqui, olha só. 0,5 x na quinta. Aí vem a pergunta. Qual dos monômios tem maior grau? Então, interessante isso aqui. Beleza. Qual o maior grau? Logicamente que é o de quinto grau, né, pessoal? Por quê? Porque 5 é maior que 3, que é maior que 2. Então, logicamente, é o de quinto grau, que é o 0,5x, certo? Então, às vezes vem essas questões assim, a gente tem que saber matar na hora, beleza? Então, de grau é isso, tá? Nós temos duas maneiras de ver o grau de um monômio. A primeira maneira é em relação a ele todo e a segunda maneira em relação a uma das partes literais, beleza? Então, vamos para frente. Outra coisa interessante, pessoal, é a abordagem chamada abordagem geométrica, tá? É interessante isso. Por quê? Porque o monômio ele pode estar ali relacionado a uma figura plana, por exemplo, tá? Você imagina, tá, uma figura plana dessa maneira aqui, ó. Um conceito interessante que a gente tem que ter em mãos, tá? Só um momento. Aqui. Digamos que é um quadrado,
tá? E esse quadrado tem parte A, tem um lado A, certo? Aí a pergunta é o seguinte, qual o monômio que representa o perímetro e a área desta figura, tá? Então, veja bem, perímetro, né? Olha um conceito interessante, né? Perímetro. Perímetro é o quê? É a soma dos lados. É o contorno daquela figura. Então, se aqui tem um A, aqui tem outro A, aqui tem outro A e aqui tem outro A. Contando, 1, 2, 3, 4. Então, A e A. São 4 A. Então, perímetro. Então, qual o monômio que representa o perímetro da figura? 4A. Beleza? E agora se perguntasse assim, qual é o monômio que representa a área desta figura? Nós sabemos que quadrado é o lado, né, a área de um quadrado é lado vezes lado, que é o lado ao quadrado. Então, logicamente, A ao quadrado é que se encaixa aqui na área. É o monômio que representa esta figura geométrica simples, né? Simplinha. Olha só, se você se lidar com a figura dessa aqui, você não ficar assim bugado. É interessante. Digamos que essa figura aí, ele pergunta qual é o monômio que representa o perímetro dessa figura. Certo? A figura. Aí você vai. Perímetro é a parte do contorno. Então, aqui tem um A. Vamos contar o A? Ó, aqui tem um. Aqui tem outro. 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 Outro e outro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro, 12A. E a área? E a área? A área, pessoal, veja só. Aqui é aqui é o A ao quadrado, bem aqui, ó, né? A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado. Aqui tem um A ao quadrado aqui também, né? Interessante, né? Certo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5A ao quadrado. Essa é a figura aí, né? Os monômios que representam a figura, tanto o perímetro como a área da figura, beleza? Então, pessoal, os assuntos abordados aqui, os tópicos abordados aqui foram o monômio, o conceito de monômio, as partes de um monômio, o que são, o que não são monômios, as partes de um monômio, certo? O grau de um monômio e a explanação do monômio aí, no caso de figura geométrica, quer dizer, uma abordagem, início de uma abordagem de figura geométrica, tá? Então, diante disso, nós já podemos fazer alguns exercícios, beleza? Logicamente que exercício eu vou deixar para outro vídeo, porque esse vídeo já está um pouquinho já longo, né? Então nós vamos fazer o outro vídeo, eu vou passar para vocês aqui as questões que vão cair, e aí, no próximo vídeo, essas questões que estão aqui, ó, nós vamos responder essas questões aqui juntamente com vocês. Vocês vão receber, já receberam este exercício, e logicamente que no próximo bloco nós vamos fazer outro vídeo respondendo esses exercícios aqui, beleza? Então, muito obrigado e Deus nos abençoe a todos.